Olá, pessoal, vamos aqui retomar o nosso curso e agora, nessa terceira aula, falar dos métodos de escrituração que existem para que você entenda qual é um método universalmente aceito e depois dessas informações, que são muitos detalhes que a gente vai trabalhar, vamos finalmente falar sobre o funcionamento das contas e aí vamos precisar daquelas informações que vimos no módulo de contas, mais especificamente da natureza das contas. Lembra que existem aí duas naturezas? Então já deixa de ladinho, porque daqui a pouco a gente vai entrar no funcionamento das contas, se der tempo nessa aula ainda, e você vai precisar dessas informações, ok? Vamos então dar uma olhada no material, porque eu preparei um material aqui para você sobre o método de escrituração. O que é então, né, o método de escrituração? Esse é o método que nós utilizamos, a forma que nós utilizamos para fazer o registro dos fatos contábeis. Fatos contábeis são todas aquelas situações que alteram o patrimônio. Então, nós contabilizamos, fazemos os lançamentos usando um dos métodos que você vai aprender, tá? Só para você relembrar que o lançamento nada mais é do que o registro de um fato contábil usando débito e crédito e aplicando um desses métodos que nós vamos ver agora. Vamos então iniciar aqui, ó, e começamos com o método das partidas simples. Esse não é um método adotado na contabilidade, mas você tem que saber o que ele registra. Esse método aqui registra apenas direitos e obrigações. Esse método também é chamado de unigrafia. Você pode encontrar em prova aí, tá? Unigrafia é uma outra forma de nomear esse método aqui. Nesse método aqui não existem contas de bens, de patrimônio líquido, receita e despesa, tá? O bem, ele é apurado através de contagem física e o resultado do exercício, ele é apurado fazendo aí a contagem, o confronto entre os valores do fim e início do período, tá? Então, eu comecei, por exemplo, com 2.000, terminei com 3.000. Então, significa que eu tive um lucro de R$1.000, tá? Mas esse método aqui registra apenas direitos e obrigações, esse é o ponto mais importante. O outro método que nós vamos ver é o método das partidas mistas, que também não é adotado na contabilidade. Nesse método aqui, nós temos contas para registrar os bens, os direitos e as obrigações. Apesar de não ter registro de situação líquida, de patrimônio líquido, nós conseguimos apurar o patrimônio líquido através da equação fundamental da contabilidade, tá? E aí o resultado nesse método, ele tem que ser apurado por meio da diferença entre o patrimônio líquido no início e no fim do exercício, ok? O mais importante aqui é que esse método registra apenas bens, direitos e obrigações, e o terceiro método, que é um método adotado na contabilidade, é um método que nós utilizamos, é o método universalmente aceito, é esse. O método das partidas dobradas, também chamado de método dígrafo ou digrafia, tá? Método dígrafo ou digrafia. Nesse método aqui, nós registramos todos os itens que afetam o patrimônio. Então, bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, receita e despesa, tudo é registrado. Mas qual é a principal característica da digrafia contábil, do método das partidas dobradas? A principal característica desse método é que o valor total dos débitos no momento da contabilização tem que ser igual ao valor total dos créditos. Você vai ver que nós vamos fazer aqui, ó, débitos e créditos para fazer o registro das transações. O que é importante nesse método? Que o valor total dos débitos seja igual ao valor total dos créditos. Então, você vai ver que, de vez em quando, você vai fazer 2 débitos e um único crédito. De vez em quando, você vai fazer um débito e 2 ou mais créditos. O que é importante? O importante é que sempre o valor total dos débitos seja igual ao valor total dos créditos. Isso que é importante. Quando isso acontece, nós sabemos que a contabilização, pelo menos no que se refere ao método das partidas dobradas, está correto.
E aí nós temos uma outra forma de encarar esse método, de trabalhar esse método, que é dizendo: a todo débito corresponde um crédito, ok? Não há débito sem crédito correspondente. E aí, pessoal, os débitos podem ser chamados de aplicação de recursos e os créditos de origem de recursos. Então, corrigindo origem, tá? E desse método das partidas dobradas, nós chegamos nessa informação: as aplicações de recursos são iguais às origens de recursos. Vamos aqui para o quadro em branco, porque eu quero trabalhar com você alguns conceitos relacionados a esse método das partidas dobradas. Eu posso afirmar aqui para você que, como consequência desse método, nós temos, primeira informação, que o valor total dos débitos tem que ser igual ao valor total dos créditos. Esse é o primeiro ponto, tá? Consequência do método das partidas dobradas. Segundo ponto, o total dos saldos devedores tem que ser igual ao total dos saldos credores. Essa é outra consequência da correta aplicação do método das partidas dobradas. E aqui, ó, mais uma. O ativo total é sempre igual ao passivo total. E nós já vimos isso, né? Vimos isso no módulo anterior, e é dessa informação, que é uma consequência da correta aplicação do método das partidas dobradas, que surge a equação fundamental da contabilidade. Tá? O que eu estou querendo te dizer? Que quando nós aplicamos corretamente o método das partidas dobradas, nós teremos um total de débitos igual ao total de créditos. Quando aplicamos corretamente esse método, o total dos saldos devedores vai ser igual ao total dos saldos credores. E você vai poder apurar e confirmar essa informação lá no módulo de balancete de verificação, tá? No módulo de balancete de verificação, você vai conseguir confirmar essa informação, tá? Você vai entender melhor essa afirmação. Do método das partidas dobradas correto, quando nós aplicamos corretamente, nós também chegamos nessa informação. Por quê? Porque quando a gente faz a contabilização correta, nós chegamos em um total de ativo igual ao total de passivo. Resgata na tua memória aquele vamos treinar que fizemos lá, o 2, quando movimentamos um balanço. Lembra que eu falei para você que a gente vai fazendo os registros e tem que registrar as transações como um todo, todos os componentes que são movimentados, e depois que a gente fez aquele registro correto, nós chegamos em um total de ativo igual ao total do passivo? Então, por quê? Porque nós fizemos o registro como um todo. Lembra que eu te falei que você estava aplicando débito e crédito sem usar os termos técnicos? Pronto. Daquela contabilização, ou seja, daquele registro correto, você conseguiu chegar na informação de um total de ativo igual ao total de passivo, tá? Você fez um registro, você fez contabilização sem usar os conceitos de débito e crédito. Aquele raciocínio que é o que nós vamos aplicar agora, só que agora nós vamos aplicar usando conceitos de débitos e créditos, tá? E para concluir, podemos afirmar também que da aplicação correta do método das partidas dobradas, nós chegamos aqui em valores de aplicação de recursos igual aos valores de origem de recursos, tá? Aplicação, origem. E nós vimos aqui nos módulos anteriores que as contas que integram o ativo representam aplicações de recursos e as contas que integram o passivo representam as origens de recursos, tá lembrado? Mas é importante que você saiba que existem aí duas análises possíveis quando nós falamos de aplicação e origem de recursos. Tá? Uma delas é através do balanço patrimonial, que você já viu em módulos anteriores, e a outra é através dos lançamentos contábeis. Podemos também analisar e falar aqui de aplicações e origens
a partir dos lançamentos contábeis. E quando eu falo disso, é importante que você saiba que os débitos representam aplicações de recursos e os créditos representam origem de recursos, tá? Como que você vai saber em prova de qual ponto de vista, né, de qual análise a questão está trabalhando? Porque ela vai ser um pouco mais explícita e vai falar sobre débitos, serem aplicações ou origens, enfim, tá? Tem questões que trabalham de forma explícita essa informação. O importante é que você saiba que quando nós falamos de balanço patrimonial, o ativo representa aí as aplicações de recursos e o passivo as origens. Quando nós falamos de lançamentos contábeis, os débitos representam as aplicações e os créditos representam as origens, tá? Então, são dois tipos de análises que nós podemos fazer com aplicações e origens de recursos. Tudo bem, pessoal? Vamos, então, voltar aqui para o nosso material para dar continuidade no assunto. E agora chegamos no lançamento contábil. Lançamento contábil é feito através de débitos e créditos, certo? Temos 3 maneiras de fazer lançamento contábil. Usando débito e crédito, usando o razonete e usando essa forma aqui, que eu já vou te explicar melhor quando chegar no exemplo. Vamos focar primeiro aqui, ó, nessas 2 maneiras, que é o razonete e o débito e crédito. Então, veja o seguinte. A forma que nós vamos usar mais aqui no curso é essa aqui, tá? Débitos e créditos. Inclusive, em questão de concurso, dificilmente cai questão cobrando razonete. Mas é legal que você conheça, porque muitas vezes ele te ajuda na contabilização, quando você está aprendendo contabilidade, a visualizar melhor, e eu já vou te mostrar por quê, tá? Inclusive, é fácil até de apurar saldos através de razonete, eu já vou te mostrar. Então, entenda, quando a gente vai fazer contabilização, podemos usar aqui essas 2 formas, ou aquela terceira que a gente já vai chegar. Usando o D e C, o D sempre vai registrar o débito e o C, obviamente, o crédito, tá? Como eu disse para vocês, algumas contabilizações têm 2 débitos e um crédito, não existe uma regra. Você sempre vai fazer esse registro partindo da interpretação do fato, mas a gente já vai chegar lá. E quando a gente fala de razonete, como é que funciona, né? Para cada razonete que você abre em função de uma conta. Então, cada razonete representa uma conta. Você vai ter um razonete aqui para bancos, por exemplo, um razonete aqui, ó, para duplicatas a receber, tá? Então, você pode ter aqui, por exemplo, um razonete para duplicatas a receber, um razonete para fornecedores. Para cada conta que você vai trabalhando, registrando, contabilizando, você vai abrindo um razonete, tá? E aí todas as movimentações dessa conta são feitas no razonete dela. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, algumas contabilizações. Não vou te explicar porque a gente já vai chegar na explicação da contabilização, mas vamos supor aqui, ó, vou registrar recebimento de duplicatas através de conta bancária. Então, aqui, ó, R$2.000. Debitei bancos, creditei duplicatas a receber. Mais à frente eu vou te explicar essa contabilização. Vou registrar agora pagamento a fornecedores com saldo bancário. Então, eu vou debitar fornecedores, por exemplo, no valor de R$500 e vou creditar bancos no valor de R$500, tá? Fiz aqui 2 contabilizações. Como seria feito essa contabilização através de razonete? Você ia fazer o seguinte, ia abrir um razonete aqui, ó, para bancos, e abrir um razonete para duplicatas a receber, e abrir um razonete para fornecedores. Eu fiz essa contabilização de propósito, porque eu vou apurar o saldo de uma dessas contas, tá? Então, lembrando que desse lado do razonete sempre vai ser o débito e desse sempre o crédito. Então, débito e crédito, débito e crédito. Eu debitei R$2.000 em banco e creditei R$2.000 em duplicatas a receber. Debitei R$500 em fornecedores e creditei R$500 em banco.
tá? Aí, ao final do período, eu fiz todas as contabilizações, eu vou usar o razonete para apurar o saldo. Lembra o seguinte, quando nós fizemos aqueles registros no Vamos Treinar 2, chegou no final do exercício, no final do período, o que eu fiz? Eu apurei o saldo das contas, lembra? Pegando as somas e subtrações e cheguei no saldo. Quando a gente fala de razonete, o que nós fazemos? Total dos débitos menos o total dos créditos vai trazer para mim o saldo. Nesse caso aqui, ó, tenho R$2.000 em débitos e R$500 em crédito. Portanto, eu chego em um saldo de 1.500 devedor, porque o meu saldo de débitos é maior do que o de créditos, tá? Então, o saldo da conta, ele sempre vai ser apurado através do total de débitos menos o total de créditos. Se os débitos forem maiores que os créditos, essa conta terá natureza devedora. Se os créditos forem maiores que os débitos, essa conta terá natureza credora. Beleza? Então, é assim, tá? Que nós apuramos. Agora, um ponto importante, que a gente nem entrou ainda na contabilização, mas como eu citei um pouquinho, eu já quero chamar a sua atenção. Veja que eu debitei e creditei bancos. Primeira coisa aqui, muito importante, esqueça aqueles débitos e créditos que você aprende no raciocínio financeiro, tá? Porque quando você fala do raciocínio financeiro e fala debitou banco, você pensa naquele débito na tua conta bancária. E aqui na contabilidade não tem nada a ver, tá? Mas eu já vou explicar isso aqui melhor no momento em que a gente for falar das contabilizações. Vamos então aqui voltar para o material e continuar o que nós estamos vendo, que é aqui, ó, vou te mostrar essa outra forma de contabilização, só para a gente relembrar os elementos essenciais de um lançamento contábil que nós vimos na ITG 2000, lembra? Local e data, conta debitada e creditada, histórico da operação, valor da operação. E só para chamar sua atenção, o local do lançamento, o local do registro, ele pode ser omitido, presumindo-se que a contabilização é feita no local do estabelecimento, tá? Dentro da empresa que tem uma localização conhecida. Então, presumindo-se que foi feito no local do estabelecimento, é possível omitir essa primeira informação que está aqui, ó. Tá? Eu trouxe um exemplo para vocês. São Paulo, 20 de março de 2000 e algum ano. Perceba que essa contabilização aqui está diferente das contabilizações que nós já vimos. Você pode estar se perguntando, tá bom, cadê o D e o C do débito e crédito? Vamos lá. Alguns pontos aqui que eu quero chamar sua atenção. A contabilização, ela sempre vai ser feita primeiro com os débitos e depois com os créditos, tá? Então, você sempre vai ver os débitos serem apresentados à frente dos créditos. Primeiro ponto. Tá? Então, eu disse para você que nós temos esse formato, temos o formato de razonete e temos esse aqui. Esse formato é o seguinte, a conta debitada, ela não vem com nenhuma informação na frente. A conta creditada vem acompanhado desse azinho. Então, seria o mesmo que dizer, debitei mercadorias e creditei caixa, tá? É uma outra forma de apresentar. Dentro daquelas contabilizações, só para a gente encerrar aqui bem, fechar bem esse raciocínio. Como seriam essas contabilizações usando aquele método diferente ali que nós vimos? Aquela forma de contabilizar seria bancos, deixa eu até fazer com outra cor para destacar. Então, seria assim, ó. Bancos a duplicatas a receber. E o valor, quando nós fazemos esse tipo de registro, ele vem aqui embaixo, ó, só no total dos créditos, tá? Significa que você debitou e creditou com o mesmo valor. Aqui, ó, fornecedores a bancos, no valor de R$500. Então, debitei fornecedores e creditei bancos no valor de R$500. Ok, pessoal? Esse formato aqui. Lembrando que as contabilizações têm que ter histórico, tem que ter o valor, e aqui está faltando ainda o número do documento da nota fiscal de aquisição, o documento que comprova a existência dessa transação. Então, eu poderia aqui incluir, você pode inclusive incluir no teu material, nota fiscal 1000, por exemplo,
tá? Então, ele viria aqui no final mesmo, não existe uma ordem, não. O importante é que tenha essa informação, por exemplo, ok? Tudo bem, pessoal? Conseguiram aqui compreender e acompanhar? Então, a gente vai encerrar essa aula por aqui e na próxima, não deu tempo de começar agora, e até seria bom mesmo que não começasse agora para não ficar quebrado, tá? Porque na próxima nós vamos iniciar falando do raciocínio, da movimentação das contas, do funcionamento das contas, e a gente já engancha com a contabilização. Então, a próxima aula é muito importante, preste muita atenção e já dá uma revisada antes de assistir a próxima aula na natureza das contas. Quais são as contas com natureza devedora e quais são as contas com natureza credora? Já revisa isso, pega aquela tua colinha, porque a gente vai complementar ela, tá bom? Então, até já!